Começa agora, Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Estamos aqui agora com a Kellen Severo, maior jornalista do agro atualmente, e a Kellen vai falar hoje aqui no simpósio sobre economia e o agronegócio. Kellen, bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vinícius, nosso CEO da Fert Minas, nosso parceiro aí, também está conosco hoje, certo, meu irmão? Obrigado Kellen, pelo convite. Tamo junto aí, você sabe. Kellen, me conta um pouquinho o que vai ser o bate-papo hoje aí. É interessante, porque todos nós queremos saber o que vem por aí. E como que a gente antecipa o que vem por aí? Parte do princípio da gente olhar com mais atenção o que já está na mesa. E o que a gente tem na mesa é hoje uma grande instabilidade na geopolítica, principalmente ligado às tarifas dos Estados Unidos em relação a vários players no mundo, é exemplo da China, é exemplo do Brasil. Sim. Por que esse é um dos principais fatores? Porque ele tem impactos diretos no nosso negócio agroexportador. Se a gente olha de um lado, os Estados Unidos taxam o Brasil com 50% de tarifas, tarifa mais alta do mundo recai sobre o Brasil, e que efeitos colaterais a gente tem? Recuo nas exportações, por exemplo, de café, perda da segunda posição, como a carne brasileira ocupava lá no mercado norte-americano, um rearranjo nos destinos, o México passa a ser mais estratégico, a China se consolida como principal destino, e tudo isso chega onde, Kellen? Chega num lugar em que o agro brasileiro, ele precisa garantir a estabilidade dos mercados para que ele continue galgando novos degraus. O que significa galgar novos degraus? Ampliar o volume exportado e diversificar clientes. Com as tarifas, a gente sofre um revés, e tem esses setores como alvos. Qual é o objetivo aqui? Entender se essa aproximação aparente entre Trump e Lula vai resultar numa revisão das tarifas ou inclusão de algumas das commodities na lista de exceção. O que mudou e o que vem por aí é o Brasil passando a ter uma posição mais estratégica em função das reservas das terras raras, que são os minérios usados na indústria de carros elétricos, entre outras. Isso reposiciona o Brasil nesse mapa geopolítico global. Por quê? O Brasil sofre tarifas de 50% com um alvo do Trump sendo Bolsonaro e STF, e denunciando a forma como a política está sendo feita aqui no Brasil, o ativismo do judiciário. Essa pauta ainda está na mesa. O que acontece é que, em paralelo, a China taxa e limita as exportações de terras raras, gerando um efeito colateral que é qual? Os Estados Unidos sofrem uma pressão para buscar um outro fornecedor, já que a China detém 90% desse mercado. Olha para o Brasil e vê que o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo, o que significa que não é tão estratégico para os Estados Unidos se afastar tanto do Brasil, como é o caso. A gente nunca esteve tão longe dos Estados Unidos e tão próximo da China. Em síntese, terras raras é um tema geopolítico que tem a ver com o futuro da inovação e que passa a ter impactos indiretos nas relações comerciais do Brasil, tanto com China quanto com os Estados Unidos, e isso gera efeitos colaterais na relação do Brasil com os Estados Unidos, na relação do Brasil com a China e também na relação da China com os Estados Unidos. O que eu quero dizer é que antes fazer parte do agro era muito mais simples. Agora está mais complicado. E por que está mais complicado? Porque são vários fatores interferindo na formação de custo, na formação de preço e variando mais rapidamente. O que significa que aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar para a próxima fase. A atenção que eu dou para o meu negócio precisa aumentar muito, porque senão eu posso ficar no meio do caminho numa dessas mudanças rápidas que acontece na direção. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente. E eu fico refletindo sobre isso, sabe, Kelly? Porque realmente, o Vinícius fala muito sobre isso, o João, que está ali conosco, também fala muito sobre isso. Produtor rural, antes fosse realmente só produzir o nosso alimento, produzir o grão. Está muito além disso. O Vinícius fala principalmente da questão de logística, né, Vinícius? Sim. Que isso interfere demais o nosso mercado, né? Sim. O nosso mercado não, o nosso agro, o Brasil como um todo, né? Essa taxação, o governo, realmente isso tudo... antes fosse se o Brasil conseguisse realmente ser mais independente, né? Para a gente poder realmente ter uma segurança maior para o produtor rural, que é quem sofre no final de tudo isso, né, Kelly?
Segurança eu acho que é uma palavra que a gente precisa buscar. E o que significa segurança? É buscar uma gestão do seu negócio de uma maneira mais intencional. Sim. Porque se o meu negócio mudou e ele hoje é atingido mais diretamente por essas mudanças de política comercial, por taxações, como você mencionou, fora todos os fatores ligados à produção, o que eu preciso fazer para aumentar a segurança do meu negócio? Isso. Porque numa dessas, o cara fica pelo caminho. Então, esse é um dos pontos principais que eu observo de tendência, é algo que já tem acontecido ao longo do tempo, mas é a visão empresarial tomando uma posição de liderança. Até aqueles que resistem, eles estão sentindo que, caramba, tá muito difícil eu reger esse negócio sem eu conhecer os meus dados. Porque se eu não conheço os meus dados, toda aquela experiência prática que antes era o primeiro fator na decisão, Sim. talvez ela não seja suficiente, porque são muitos os fatores hoje impactando. Certeza. Antigamente essas negociações, né, essas produções era muito natural, né, do produtor, do empresário. Hoje em dia você tem que entender de fato o que está acontecendo dentro da sua propriedade, o que está acontecendo dentro da sua empresa para você conseguir gerir, né, ter os Exato. indicadores, né. Tem todas essas questões macroeconômicas, né, que influenciam diretamente em Sim, todos os diretamente. negócios, mas aí é o momento agora de cada vez mais olhar para dentro do seu negócio. Acho O que excelente. está dentro do meu controle, né? Porque isso tudo a gente não controla. Esse é um excelente ponto e ele é bem objetivo em relação àquilo que precisa ser feito, né? Sim. Olhar para o negócio e fazer uma gestão mais acurada. Agora, a pergunta que eu te faço enquanto você é empresário é, Sim. dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Eu falo, assim, tem um jargão que a gente utiliza, né? Que gasto em unha é uma coisa que a gente sempre tem que cortar, né? Isso é bom. Então, assim, é olhar para dentro do seu negócio, né? E entender dentro, né, de custo, despesa, investimento, saber separar cada linha, né, daquilo que está influenciando diretamente, né, dos seus pagamentos, dentro do seu caixa, ver aquilo que é essencial direto do seu negócio, ou ver aquilo que é trivial, que às vezes, né, pode esperar um pouquinho mais. Eu vejo que esse momento é um momento de segurança, que nem você colocou muito bem, que a gente precisa buscar a segurança no nosso negócio e às vezes arriscar naquilo que a gente tem o controle, de fato, né? Eu vejo que assim, o arriscar para o novo talvez não seja o melhor momento agora. Então, é entender de fato, né, quais são as nuances que podem prejudicar o meu negócio para o próximo ano, como que está a minha relação de compra e venda, como que está a minha relação de pagamento de juros, como que está o meu fluxo de caixa, né, porque essa taxa de juros ela sobe e desce e eu não vejo um cenário tão otimista para o próximo ano. Então a gente tem que entender o custo do nosso dinheiro, o custo do nosso caixa, o custo do nosso financiamento, né, para poder passar por essa reestruturação, que eu vejo que está acontecendo uma reestruturação no mercado do agro de uma maneira mais branda. E logo ali na frente, no momento certo, colocar o pé no acelerador novamente para poder arriscar naquilo que a gente tem certeza, saber onde é que está pisando. É interessante que ele coloca sobre arrumar a casa. Quando a maré é alta, todo mundo vai para frente. Sim. Agora, quando a maré baixa, é a hora que você olha para sua casa e vê, caramba, isso aqui é desperdício, isso aqui eu não preciso, isso eu posso adiar, que é um pouco do que você está colocando como uma estratégia, entre aspas, até de sobrevivência e gestão num ambiente que está mais desafiador. E isto só é possível para aqueles que estão dispostos. Eu te perguntei se dava tempo, e por que eu fiz essa pergunta? Porque tá todo mundo reclamando que não tem tempo. E quando a gente, de fato, está sobrecarregado com muitas demandas, a gente tem um desafio crucial, que é priorizar o que é urgente e o que é importante. E o que efetivamente me leva para a próxima fase. Isso exige uma reflexão. E assim que eu tomo essa decisão, eu priorizo. E eu priorizo aquilo que é o mais importante dentro do meu business, aquilo que responde por 80% do meu negócio. Legal. Se isso é claro para todo mundo, a gente vai para a próxima fase. O problema é que quando a gente diz sim para muita coisa, a gente também diz não em consequência para tantas outras. E muita gente está dizendo não para aquilo que é essencial. Exatamente. Num momento como esse, eu acho que olhar para dentro na linha do que você disse é fundamental, porque é o que garante a gente para a próxima fase. Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Tem um movimento muito grande acontecendo de RJ dentro da propriedade rural e dentro das indústrias, certo, Vinícius? Sim. O que você acha? É claro que você
Isso está tudo ligado, tudo isso que você falou. Mas o que você acha que pode acontecer de agora para frente? Ano que vem a gente tem eleição, enfim. O ano que vem, você acha que é mais próspero ou a gente continua estando ali em um momento mais tranquilo, realmente maré baixa, vamos segurar o que a gente tem e ver o que a gente consegue para as próximas etapas? Acho que tranquilo, não é a palavra que eu vou escolher para 2026, não. Ano de disputa de eleição presidencial num país super polarizado, Exato. Metade votando na esquerda, metade votando na direita. Não vejo um ano tranquilo, não vejo um ano tranquilo. E isso na política, e a política sim interfere no humor do investidor, interfere na percepção de risco do produtor rural, interfere nos rumos do mercado, então não é a palavra que eu escolheria, tranquilo. O segundo aspecto é que a gente olha para o mercado de grãos e também não vê um cenário tranquilo. E não vê um cenário tranquilo por quê? Porque o cenário tranquilo é quando a minha margem é gordona, e não tem uma margem gordona no mercado de grãos agora. Ou seja, o ano de 2026 é um ano que promete ser um ano de muita volatilidade. E por que volatilidade? Porque a política entra no mercado, o mercado reage à política, o câmbio sobe e desce, interfere na formação do preço do grão, na formação do custo do insumo, e muita gente nesse jogo quer aproveitar uma alta do dólar para ganhar mais, muita gente quer aproveitar a queda do dólar para gerir o risco e perder menos, e no final das contas está todo mundo mais ansioso e acompanhando com mais atenção os movimentos do mercado. Aquele que diz, mas eu não me importo com política, eu nem acompanho, tá tudo bem, você também vai ser impactado pelos movimentos de 2026. Com certeza. Não tem quem não seja impactado hoje, né, Kelly? Com esse movimento todo. Política, às vezes você realmente nem vota, né, Vinícius? Não voto. Eu não sou da esquerda, não sou da direita. Eu sou pra frente. Eu ouvi isso esses tempos. Eu não sou nem da esquerda, nem da direita. Eu sou da frente, eu vou pra frente. Falei, tá, mas beleza. Mas qual que é o seu planejamento estratégico para isso pra frente? O que você tá planejando? Porque hoje a gente tem que falar sobre o planejamento estratégico, né, Vinícius? Principalmente falando de empresa, isso que você falou sobre e gasto, a gente tem que cortar sempre, né? Então a gente está falando sobre realmente o momento que a gente precisa olhar para o seu negócio, né? Olhar para a sua propriedade rural, você que é produtor rural, que também é um negócio, né? Eu acredito que a porcentagem de produtor rural que não olha para sua propriedade como um negócio, eu acredito que nem produtor rural é hoje mais, né, Kelly? Não tem como mais, né? Ainda temos alguns, mas com o tempo essas pessoas estão ficando mais atentas a esses dados, né? Precisa, né, Kelly? Precisa, né? E tem mais uma variante em relação ao mercado que começou há pouco tempo, que é em relação à tabela de frete agora, né? Sim. Em relação principalmente do fertilizante, porque antes o frete do grão é um frete relativamente maior e aproveitava os mesmos caminhões para subir com insumo. E agora o frete do fertilizante subiu muito. E quanto isso vai impactar também, apesar de outras variáveis já estão por aí, né? É dólar, né? É taxação, é política. Agora vem essa questão da tabela de frete também, que não, ao meu ver, né? Eu entendo um tanto bom sobre frete. Estava defasado mesmo. Mas isso vai impactar de uma vez, sem antes estruturar o mercado para poder receber esse aumento tão expressivo agora para poder estar levando esses insumos. Então, quanto isso agora, daqui para frente, vai impactar o custo é mais um produtor. Ótimo ponto. Então, isso aí eu vejo que também é um ponto de preocupação para a safra, né, para o nosso mercado, né, do agronegócio, que vai influenciar bastante. A moeda de troca do produtor rural, que é o grão, vai cada vez sendo mais desvalorizada, né? Como é que ele vai fazer? Tem que se reinventar, produzir mais, usar as tecnologias da Fertimina no seu fertilizante, entendeu? Para poder produzir mais na mesma área, fazer um melhor manejo, né? Comprar fertilizante de qualidade, isso está no controle dele. Então nisso ele pode investir. Isso ele pode controlar. O que ele vai colocar dentro da sua fazenda, isso aí é a única coisa que ele pode controlar hoje, né? Porque nem quando vai chover ele não controla. Não controla não. Quem manda na chuva não é nem ele, é Deus. É verdade, né? São muitos fatores. São muitas variáveis, né, Kelly? Mas a gente está aí para poder realmente apoiar esse produtor rural o máximo que a gente pode, né? Tanto como indústria, tanto nós como canal de comunicação, tanto quanto o Sim de Adubos, né, como entidade, enfim. Estamos aí para apoiar esse negócio, porque para nós não é simplesmente um negócio, né, Kelly? A gente ama o que a gente faz. Com certeza. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência e que a gente possa sempre estar muito conectados com a nossa comunidade do agro, que a gente admira, valoriza e trabalha para o desenvolvimento. Essa foi a Kelly Severo, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Kelly, muito obrigado por você ter
batido um papo conosco Imagina. aqui. É uma honra para nós. Para nós também. Muito obrigada. Prazer em vê-los. Prazer é nosso. Até. Prazer é meu, gente. Tchau, tchau. Até mais.